Oi, gente. Um tema que ninguém está falando, que é muito curioso, que tem a ver com a morte do Papa Francisco, justamente na segunda-feira após a Páscoa, ou segunda-feira da oitava de Páscoa, é que esperava-se que o Papa Francisco viesse a unificar a Páscoa. O que quer dizer isso, a unificação da Páscoa? A unificação da Páscoa porque católicos que seguem o Papa e os ortodoxos, que são os cristãos católicos que não seguem o Papa, eles celebram a Páscoa em datas separadas. E curiosamente, neste ano de 2025, houve a comemoração em comum da Páscoa, porque os dois calendários bateram, tanto a Páscoa celebrada pelos católicos romanos, como a Páscoa celebrada pelos cristãos ortodoxos. Então, foi no domingo agora, né, que passou, dia 20, e inclusive especulava-se que nesse dia o Papa lançasse então o documento unificando as Páscoas. Esse tema até chegou a viralizar aqui no TikTok com um vídeo que falava da possível mudança do carnaval, que o carnaval teria uma data fixa se o Papa mudasse a data da Páscoa. Na verdade, haviam duas versões. Ou que a Igreja Católica passaria a seguir o calendário justiniano, que é o calendário que seguem os ortodoxos, pelo menos em relação à Páscoa, por conta de que os ortodoxos eles nunca iriam aceitar, né? É muito pouco provável que eles aceitassem passar para o calendário gregoriano da Igreja Católica no que se refere à Páscoa, né? E outra versão também dizia que o Papa iria unificar a Páscoa, ou pelo menos fixar a Páscoa. Na verdade, a fixação da data da Páscoa não seria mais uma data que muda a cada ano, mas que ficaria sempre no segundo domingo de abril, né? Também era uma outra alternativa. E assim aconteceu, e o Papa, então, ele não fez essa mudança, e curiosamente ele foi encontrado, né? Eu digo encontrado morto, porque ainda que digam que houve um socorro ali, mas pelo quadro que se descreve, né? Acho que na verdade já estava realmente num processo de morte, né? Então foi encontrado assim, e infelizmente ele não fez essa unificação da Páscoa, né? Católicos romanos e católicos ortodoxos, alguns falam católicos ortodoxos ou cristãos ortodoxos, continuarão celebrando a Páscoa em datas separadas, que causa um mal-estar na comunidade cristã. Afinal de contas, chega até a ser motivo de ridicularização, né? Porque se todos seguem o mesmo Cristo, porque comemoram a sua morte e a sua ressurreição em datas separadas. Lembrando que esse foi um tema que o Papa Francisco abordou. Eu desconheço que o Papa João Paulo II ou que o Papa Bento XVI tivesse abordado esse tema. Ele fez questão, ao longo dos anos, né, em alguns pronunciamentos, falar sobre isso, né, dar essa esperança, fazer essa expectativa, nos dar essa expectativa. Inclusive, essa unificação da Páscoa, ela vem também, não tanto a unificação da Páscoa, mas pelo menos fixar a Páscoa numa data certa, vem do Concílio Vaticano II. Então, é algo que já foi falado na década de 60 do século XX, e estava adormecido, e o Papa veio um pouco a mexer nisso, né? Tanto a fixação da Páscoa como a unificação da Páscoa, porém não levou a cabo. Lembrando também que ano passado morreu Vassula Riden. A Vassula Riden, ela foi uma mística, né, ortodoxa, que se aproximou muito dos católicos romanos, sendo aceita em várias comunidades, visitando vários países do mundo, inclusive ela chegou a vir ao Brasil, e ela tinha um trabalho, né, também, na verdade, ela recebia comunicações, segundo ela mesma se expressava, né, e ela pedia justamente, ela, na verdade, ela trazia comunicações de Jesus, né,
pedindo que acontecesse essa unificação da Páscoa, que enquanto houvesse cristãos comemorando a Páscoa em datas diferentes, haveria então uma cisão no corpo de Cristo, né? Essa cisão iria ainda continuar acontecendo. Bem, é curioso realmente que o Papa tenha morrido justamente após esse domingo de Páscoa em comum, que só vai se repetir, né, daqui a alguns anos, porque os calendários são diferentes. Então, de tempos em tempos acontece essa data, essa comemoração em comum. Depois há uma divergência nos calendários, que só depois de algum tempo volta a esporadicamente acontecer essa união de datas. E é isso então, gente. Então fica essa reflexão aqui. Eu espero que o novo Papa que venha a surgir fale então dessa unificação da Páscoa, promova essa unificação da Páscoa, ainda que seja um pouco difícil, já que é um tema que não é um tema necessário, porém é um tema que não é tão falado, principalmente aqui para o Ocidente, né? Acredito que no Oriente também, que envolve também fatores comerciais, né? Porque inclusive com a Páscoa seguindo o calendário ortodoxo, pode até acontecer da Páscoa acontecer em maio, né? Será que nós ocidentais aceitaríamos a Páscoa em maio, né? Já que maio tem outros calendários, outras comemorações, inclusive outras promoções comerciais também, né? Já que a gente sabe que a Páscoa gera um aumento nas vendas, né, de certos produtos, e também em maio também tem as suas comemorações. Aguardemos e rezemos, acima de tudo, para que aconteça essa unificação da Páscoa o mais rápido possível e, como diz os escritos de Vassula, né, como diz Jesus, teoricamente Jesus diz nos escritos, que essa cisão no corpo de Cristo, essa separação cesse e o corpo volte a ser unido. Porque a promessa de Jesus, segundo os escritos de Vassula, se não me falha também, né, já que faz um tempinho que eu não leio, mas acredito que tem uma promessa ali de que quando acontecer essa unificação da Páscoa, os cristãos, esses ortodoxos, né, e os romanos irão se unificar novamente, coisa que não acontece desde o ano 1000, mais ou menos. Na verdade, unificar as instituições, porque até o momento as instituições são separadas, né? Aquela história, como a gente diz, aprende na escola, eles não aceitam Papa e a gente também não aceita, vamos dizer, a forma que eles regem a igreja, né? Que a igreja deles não tem o Papa. Na verdade, tem as sedes e cada sede tem o seu patriarca e cada patriarca é como se fosse o Papa daquele grupo lá, daquela igreja, daquela comunidade, porque a igreja ortodoxa ela não é só uma, ela tem várias comunidades diferentes da igreja católica romana que segue um único Papa. Aguardemos e oremos pelo novo Papa e para que que o Espírito Santo toque no coração dele, que ele lembre também de completar aquilo que o Papa Francisco não completou.